Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então mais uma vez aqui unidos com vocês, tá? Grato pela intenção, pelas mensagens que nós temos recebendo através das outras plataformas, como as nossas redes sociais, né? Saber que é muito gratificante ter esse reconhecimento, dizer também para vocês que são horas de estudo, horas de gravação, um tempo muito significativo dedicado a esses conteúdos, em razão de que nós acreditamos serem de grande utilidade para a atividade empresarial, para que se proporcione um ambiente de trabalho salutar, tanto para o empresário como para os trabalhadores, enfim, para que as coisas possam se desenrolar, se desenvolver da melhor forma possível dentro da atividade empresarial, que, como todos nós sabemos, possui uma série de questões, uma série de cuidados que têm que ser tomados, e em razão disso nós trazemos aqui os temas que avaliamos ser de maior importância. Hoje nós vamos tratar aqui do regulamento interno, que procura justamente regulamentar todas as questões internas da empresa. Nós começamos já diferenciando ele do Código de Conduta, e que foi objeto de uma outra explanação nossa aqui, justamente em razão de que o regulamento interno ele traz condutas tipificadas, situações objetivamente elencadas no seu corpo e a partir dela o desdobramento que dela decorre. Podemos citar aqui, por exemplo, a questão de condutas e as respectivas advertências, as penalidades dela advindas. Então o Código de Conduta ele possui questões mais valorativas, de cunho mais subjetivo da empresa. E nós já tratamos disso num outro trabalho em separado. Hoje nós vamos tratar do regulamento interno, que ele traz, por exemplo, questões como práticas que podem demandar advertências por escrito, suspensão e até mesmo uma eventual demissão por justa causa ou sem justa causa. Nesse sentido, então, vale dizer que esse documento, o regulamento interno, ele é voltado exclusivamente para os colaboradores da empresa. Enquanto que o nosso Código de Conduta ele diz respeito nas relações com demais pessoas externas, também como terceirizados, fornecedores, clientes, órgãos fiscalizadores, o regulamento interno, por sua vez, ele traz questões objetivamente relacionadas e direcionadas para colaboradores, empregados, pessoas que trabalham diretamente dentro da organização. Além das questões de penalidades, ele também pode trazer questões de plano de cargos e salários, pode trazer questões em relação à aquisição ao direito de uma eventual bonificação por produtividade, por atingimento de metas. Então, na verdade, ele é um diploma legal interno da empresa, que não precisa de homologação de nenhum órgão governamental nem sindical para que ele tenha um valor legal, desde que as suas disposições não atentem normas de ordem pública, não venham de encontro à legislação vigente, e principalmente que respeitem os princípios da dignidade da pessoa humana. Então é muito importante para que esse regulamento interno tenha uma eficácia jurídica plena, uma validade legal, que ele atenda essas questões. E é justamente em razão disso que nós destacamos que para a elaboração desse regulamento interno é preciso, no primeiro momento, se verificar as normas coletivas das categorias abrangentes, a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, e também, eventualmente, o Código de Ética Profissional da categoria. Se a sua empresa abarca colaboradores de uma determinada categoria, verificar se aquela categoria possui um código de ética profissional, para que as normas que você venha a constar no seu regulamento interno também não venham a ferir, não venham a desrespeitar essas questões que constem eventualmente no código de ética da categoria. Então, dentro do Código de Conduta é muito importante nós trazermos alguns exemplos, como por exemplo, nele deve constar, por exemplo, a obrigatoriedade da utilização de equipamentos individuais de proteção, a penalidade para o caso da sua não utilização ou então a sua utilização de uma forma incorreta, Além disso, podemos também constar no regulamento interno
as questões de como se faz a marcação no cartão ponto, nos controles de jornada, né? Aquela velha proibição de não deixar o seu colega bater o ponto por você, caso seja um ponto que não seja eletrônico, que seja um ponto manual, né? Procedimentos de o que pode decorrer se você permitir essa conduta ou se você praticar essa conduta de bater para o seu colega que vai chegar atrasado ou que não pôde comparecer, né? Questões bem pontuais. Também questões, por exemplo, como a utilização de veículos da empresa, se você pode dar carona para um estranho, para um terceiro, se você comete uma infração de trânsito, um acidente de trânsito por culpa sua, o que está determinado dentro do regulamento interno da empresa, quais os desdobramentos disso. É muito importante que isso conste no documento para que não deixe dúvidas, né, em relação à responsabilidade sobre uma eventual conduta indevida, uma conduta ilícita por parte do condutor, que é seu colaborador, certo? Também podemos tratar dentro do regulamento interno as questões do WhatsApp, que são muito pontuais e já foram aqui objeto de um estudo separado, de um bloco separado, justamente em razão dos desdobramentos da sua má utilização, das repercussões que ordens desacebadas que venham a ser dadas através do aplicativo possam decorrer para a empresa, como questões de assédio moral, né? Trazer dentro do regulamento interno também se a empresa possui um grupo oficial de WhatsApp ou não, né? Quem pode mandar as mensagens dentro do grupo, quais mensagens podem ser veiculadas. Todas essas questões, elas podem e devem ser tratadas dentro do regulamento interno. Para que ele seja feito, ele precede também de um questionário prévio que você pode fazer tanto para a alta gestão da empresa, dando conta das questões do dia a dia, né, no qual os seus diretores estão mais inteirados e podem trazer valiosas informações para a confecção desse documento. Também julgamos importante que se faça um questionário para os colaboradores, para que você fique ciente de como ele se sente dentro do seu dia a dia de trabalho, em relação ao refeitório da empresa, em relação ao uniforme que ele está utilizando, se é confortável, se não é, e por vezes até mesmo em relação à sua própria remuneração, em relação ao seu vestiário, ao sanitário da empresa, ao estacionamento, enfim, questões que você pode coletar informações importantes fazendo esse questionário também para os seus colaboradores. E muitas vezes esse procedimento acaba nos trazendo muitas surpresas, muitas questões que a direção às vezes não tem ciência e que através desse dispositivo, desse mecanismo inquisitório pode vir a evitar determinadas situações, fazendo-as constar dentro do regulamento interno da empresa. Tá bem? Para que tudo isso tenha eficácia, para que tudo isso surta os efeitos que se pretende, é muito importante que se dê um treinamento para os colaboradores, pontuando todas as questões ali constantes, né? Que esse colaborador, além dele, que esse treinamento seja dado também para a alta gestão, porque se a alta gestão da empresa não der o exemplo, o seu colaborador fatalmente pode ter a possibilidade de infringir o regulamento, porque ele não enxerga no seu superior hierárquico alguém que esteja praticando aquela conduta de forma correta. Então, em vez de ele se espelhar numa conduta correta, ele acaba se espelhando numa conduta incorreta e pode eventualmente vir a descumprir. Então é muito importante que tanto os colaboradores quanto a alta gestão recebam esse treinamento, certo? Que após esse treinamento ser dado, que lhe seja fornecida uma cópia de todo o regulamento interno e que ao fornecer essa cópia, você fique por óbvio com um recibo, né? Um recibo que seja um documento que comprove que você deu esse treinamento, que é o certificado. Você pode fazer o certificado e você pode elaborar um recibo para que você tenha esses documentos, caso o seu colaborador eventualmente possa vir a alegar desconhecimento dessa normativa, certo? Por fim, cumpre destacar aqui que o regulamento interno é um importante instrumento para defesas trabalhistas.
que pode ser utilizado em juízo, porque muitas vezes ele é um instrumento hábil que vai comprovar judicialmente por que aquele colaborador que infringiu reiteradamente as normas aqui constantes, eventualmente tenha sido demitido com ou sem justa causa, tenha sofrido uma suspensão, tenha sofrido advertências por escrito. Ele é um instrumento muito hábil para embasar por qual razão a empresa tomou determinado procedimento em relação ao seu colaborador. Então nós destacamos também essa, que é uma das grandes vantagens, que é um grande instrumento embasador de defesa trabalhista, caso o seu colaborador venha a pretender uma reversão de justa causa ou venha alegar que tenha sofrido algum tipo de perseguição durante o pacto laboral. Então, além de todas as vantagens que nós elencamos aqui, ele é um instrumento hábil também para que você possa embasar a sua defesa trabalhista e justificar judicialmente por qual razão a empresa tomou aquela conduta, demonstrar o embasamento legal e assim poder justificar de uma forma legítima a aplicação das penalidades constantes no regulamento interno. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Fica aqui o nosso agradecimento.